Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mateus 15, versículo 1 diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe e a oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guia cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeste ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? O próprio texto, Jesus está nos ensinando o perigo de uma contaminação, uma infecção. Essa infecção, ela é mortal. Ela é uma epidemia religiosa, espalhada pelo mundo desde a época de Jesus e crescente, fora de controle. E nós seremos muito abençoados aprendendo como a gente pode se livrar disso, que é um perigo eterno. Então, várias vezes Jesus chegou a dizer, eu vou citar só um texto, porque o tempo nosso é curtinho. Mateus 16, 5-12, Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E ali eles não entenderam, aí Jesus explicou que o fermento dos fariseus eram as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Ele usou o exemplo do fermento para dizer: assim como o fermento leveda toda a massa, essa doutrina, ela é penetrante, ela contamina muita gente. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, queridos, um infectado espiritualmente falando, ele dificilmente se vê como alguém contaminado. Isso é de difícil diagnóstico. Só Jesus, o bom pastor mesmo, para nos ensinar a fazer um autoexame. Então vamos partir do entendimento que a igreja de Jesus, o evangelho de Jesus, é o caminho para a vida eterna. Nós estamos trilhando um caminho para a vida eterna. Não estamos frequentando uma religião. Estamos obedecendo o mandamento, seguindo ordens, aprendendo princípios, caminhando para a vida eterna conforme Jesus nos prometeu. Só que esse caminho tem perigos. A caminhada cristã, ela não é uma caminhada sem perigos. Existem os perigos do caminho. Ignorá-los não os elimina. Tem gente que prefere ignorar, fala que Jesus me salvou e acabou, eu estou no caminho do céu. Ignorar os perigos não os elimina, eles continuam lá. O melhor é ouvir Jesus e aprender com Jesus para a gente vencer as barreiras
reconhecer as nossas dificuldades e sermos curados daquilo que às vezes estamos doentes. O primeiro passo para qualquer tipo de cura é reconhecer que está doente. Ninguém é curado de um mal que não admite ter. Vai morrer dele. Se ele não admite, então o primeiro passo é esse. Nós vamos aprender 4 coisas importantes. A primeira é que Jesus ensina o grande perigo de transgredir o mandamento de Deus. Qual é o fato que gerou o assunto? Os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E isso para os fariseus era uma afronta. E eles falaram para Jesus: os teus discípulos estão transgredindo a nossa tradição. Isso é inaceitável. Era uma tradição que eles entendiam que ela era de Deus, que Deus estava naquela tradição. E Jesus é culpado, porque ele que está ensinando os discípulos dele comem sem lavar a mão. E Jesus, em vez de mandar ele lavar a mão, falou para eles assim: e vocês? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus? E agora? Um grupo está transgredindo tradição e outro grupo está transgredindo o mandamento. Qual a consequência disso? Então vamos entender. Primeiro, a implicância com os discípulos de Jesus por não lavar as mãos não era questão de higiene, como alguém pode pensar. Não era uma preocupação sanitária ou de contaminação do corpo, nada disso. Na tradição deles, eles acreditavam, para fazer valer a importância de lavar as mãos, que era uma criação deles, eles acabaram criando a crença de que um espírito imundo podia assentar-se nas mãos. E ele era retirado quando se lavava. Então acreditava-se nisso. Que uma mão suja, ela podia ter um espírito imundo sobre ela. Uma vez lavando a mão, esse espírito saía. Então esses religiosos que acreditavam nisso, eles sempre foram. A maioria das pessoas que se opuseram a Jesus foram os religiosos. E Jesus não cumpriu isso porque a tradição deles não era bíblica, portanto, não precisava cumprir. Ninguém deve cumprir nada que não é bíblico. Na Bíblia nós temos mandamentos por Deus. Se ele cumprir os mandamentos que não é de Deus, para Deus ele não está fazendo nada. Então Jesus entendeu que não era necessário cumprir isso. Agora, o mandamento de Deus que eles transgrediam é mandamento, e é mandamento de Deus. Ninguém pode descumprir o mandamento de Deus impunemente. O nome já diz, é mandamento. E o mandamento que eles transgrediam era gravíssimo. Todo mandamento é importante. Mas esse que Jesus citou, está em Êxodo 20, 12, 21, 17. Deus havia dito assim: se alguém maldisser o seu pai e a sua mãe, ele é digno de morte sem misericórdia. Era para ter carinho com os pais, na velhice. Eles não podiam abandoná-los. Lei de Deus, mandamento. E se alguém não cumprir, ele morreria quando havia testemunhas. Os judeus corruptos, que não queriam amparar seus pais na velhice, os religiosos, o que eles faziam? Eles diziam assim: é corbã. Alguma tradução aí deve estar escrito é corbã. Corbã quer dizer: olha, a minha propriedade, o meu dinheiro, eu dediquei ao Senhor, é oferta ao Senhor. Quando alguma coisa era ofertada ao Senhor, então, em tese, não pertencia mais a ele não podia usar ela para socorrer os velhos. Só que havia um conchavo com os religiosos corruptos, que depois que passava a fase do socorro dos velhinhos, quando eles estavam livres, eles pegavam isso de volta e pagavam uma porcentagem para eles. Criaram essa tradição de falar é corbã. Então, se alguém tinha pais para cuidar e não cuidava, e ele tinha posses, a lei não podia pegar ele, a lei não podia lançar mão deles e dizer: você pode, você tem que cuidar deles. Ele dizia: não, isso aqui é corbã. E Jesus, em vez de mandar os discípulos lavar a mão, ele falou assim: como é que vocês vêm implicar com uma tradição que não é bíblica e vocês, por causa da tradição de vocês transgridem mandamento de Deus? Uma tradição, ela tem pouco poder. Agora, o mandamento, quem transgride é digno de morte, morte eterna. Desobedecer um mandamento de Deus
sob qualquer aspecto, com qualquer tipo de desculpa, é uma evidência de que a pessoa está sendo infectada. Ela está sendo contaminada espiritualmente de uma forma que ela não percebe, que ela está dando valor a coisa insignificante e, ao mesmo tempo, que ela dá desprezo a coisa importantíssima em relação a Deus. Jesus deixa claro que isso é um projeto diabólico. Fazer o homem viver um escravo de coisas pequenas, coisas que ele poderia desprezar, dispensar, mas ele prefere valorizá-las, e quanto às coisas de Deus que ele desrespeita, ele dá menos importância. É o primeiro ensinamento do texto. Ele está dizendo que essa religiosidade é uma infecção mortal nas religiões. Inclusive estava no judaísmo. Isso atinge as igrejas, as denominações como um todo. Quantas vezes o mandamento é dado a ele um valor mínimo? Mandou, mas ninguém faz, e como ninguém faz e acabou. Como se Deus pudesse mandar alguma coisa e alguém desobedecer e ele ficar impune. Vamos ver na sequência do texto a gravidade de quem faz isso. Sob qualquer aspecto, com qualquer desculpa. Veja que eles davam uma desculpa religiosa. Não, é oferta ao Senhor. É corbã. É dedicado ao Senhor. Isso, ninguém pode pegar isso de mim. Jesus disse, não, é mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Deus mandou, está mandado. Tem que fazer isso. Na sequência, Jesus revela para eles uma distância que a gente nunca imaginou que existe essa distância. É a distância entre os lábios e o coração. Ele falou assim, sabe o que acontece com vocês? Vocês são hipócritas, ele disse. Para ninguém pensar que é uma palavra de baixo calão, uma ofensa, chamar para briga, a hipocrisia é a pessoa que ela convive com ela mesma, com uma alegada virtude ou intimidade que ela não possui. Por isso que ela é hipócrita. Ela não é aquilo que ela diz que ela é. Ela só alega. Então eles chamavam para ele uma intimidade com Deus que eles não tinham. Eles se achavam no direito de desrespeitar o mandamento e criar uma tradição para ser obedecida acima do mandamento e achavam que podia fazer isso. Hipocrisia. Vocês não possuem essa intimidade, vocês não possuem essa autoridade. E por que estão fazendo? Porque são hipócritas. O que acontece com o hipócrita? Ele tira benefício da hipocrisia, mas a hipocrisia, no fim, ela cairá sobre o próprio hipócrita. Ele que vai sofrer o juízo. Ninguém vai pagar pela hipocrisia do hipócrita. Ela recai sobre o hospedeiro, sobre ele mesmo. Ele tirou vantagem dela durante um tempo, mas no fim ela cai sobre ele mesmo. Comum isso, pessoas que alegam, convivem com uma alegada intimidade com Deus, com aproximação, e isso não é verdadeiro. Então isso é hipocrisia. Vocês são hipócritas. Vocês não têm autoridade para isso, vocês não podem fazer isso, vocês não são de Deus o tanto que vocês estão pensando que vocês são. Sabe o que acontece com vocês? Foi o que o Isaías profetizou. E cita Isaías 29:13, onde Isaías diz assim, olha, este povo, chamado povo de Deus, eles honram Deus com a boca eles estão pertinho de Deus, mas com o coração eles estão longe de Deus. Há uma distância entre os lábios e o coração. Isso é perigoso. Isso fala para mim mesmo. Eu não posso permitir isso acontecer com a minha vida. Você não pode permitir acontecer isso com a sua vida. De se aproximar de Deus de lábios e se distanciar de Deus de coração. Por quê? Porque isso é uma infecção, isso é uma doença. Isso, quando percebido, é um diagnóstico que você precisa correr atrás de cura. O que a gente faz quando você detecta uma infecção no corpo? Na pele, nos olhos, no rim, qualquer lugar. Você sai atrás de cura, você sai atrás de remédio. Você não quer essa infecção no seu corpo.
Jesus vai dizer o que contamina o homem. O que é contamina o homem? Porque ele falou assim, não, eles estão contaminados, comeram sem lavar as mãos. Não, vou falar para vocês o que é contamina uma vida. Ele falou, contamina o homem, primeiro, é ele ficar perto de Deus com os lábios e longe de Deus com o coração. Essa vida está contaminada. Ela não vai ter lucidez espiritual, ela não vai ter discernimento espiritual, está doente. A prova que está doente, porque a pessoa acredita que ela pode viver assim com Deus, como se Deus não fosse Deus. Nenhuma pessoa na sua sanidade aceitaria isso, olha, eu vou ficar perto de Deus, mas só de boca. Como se Deus fosse um ídolo que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Mas essa infecção, ela deixa a pessoa sem juízo em relação a Deus. Ela é diabólica. Ela faz a pessoa viver perto de Deus de boca e longe de Deus de coração. Quando, na verdade, é mandamento de Deus. Se você quiser se relacionar com Deus, você precisa fazê-lo de todo o coração, senão não tem como. Aliás, é o único que exige relacionamento de todo o coração. Qualquer outro relacionamento, ninguém vai te perguntar se você está de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Só Deus. E isso é mandamento. E o mandamento, quando desrespeitado em relação a Deus, traz sequelas. O mandamento de Deus não é para nos punir, é para nos manter curados. É para nos manter vivos, ativos, iluminados e nunca enganados. Se Deus quisesse nos punir, Ele não teria punido seu filho no nosso lugar. Quando Deus puniu Jesus no meu lugar, Ele deixou claro para mim que Ele não quer me punir. Senão Ele teria feito. Teria punido a humanidade, cada um pagaria pelo seu pecado. E por não querer me punir e não querer que eu seja enganado, é que Jesus nos orienta na sua palavra. Aí ele vai dizer, quando você serve a Deus de lábio e o coração está longe, ele falou assim, toda a sua adoração é em vão. Ele falou, em vão me adora. Isaías já falou a respeito deles. Eles se aproximam de mim com a boca, mas ficam longe de mim com o coração. A adoração deles é vã. Já pensou alguém ter uma vida de religião à toa? Em vão? Não valeu para nada? Foi o que Jesus disse. Por quê? Porque eles não fizeram de coração e Deus não aceita nada que não seja de coração. Nada por obrigação. Então eles fizeram para Deus e foi em vão. E aí Jesus diz assim, sabe o que contamina a pessoa? Não é o que entra na boca, é o que sai. Espera aí. Se é o que sai que contamina e não é o que entra, então quer dizer que os discípulos deles que comeram sem lavar a mão não estão contaminados. Nós estamos falando que eles estão contaminados, está dizendo que eles não estão contaminados. Agora ele está dizendo que nós é que estamos contaminados por aquilo que nós falamos. Porque nós transgredimos o mandamento de Deus. Fizemos um mau desígnio, um mau projeto. É uma má ideia. É um mau intento. É uma coisa horrível para a própria pessoa, ela desrespeitar o mandamento de Deus. Então ele está dizendo que os discípulos dele não estão contaminados, está dando um laudo. Jesus disse, olha, eles não estão contaminados. Sabe quem está contaminado? Aquele não é o que come essas coisas, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Então os discípulos não estão contaminados. E revela que a distância do coração para a boca é uma infecção diabólica que dá valor em insignificâncias e desvaloriza coisas valiosas. Essa distância entre os lábios e o coração. Um está pertinho de Deus e o outro está longe. Isso transgride o mandamento de Deus. Aí você perguntar para a pessoa, por que você está assim? Não, mas sabe o que acontece? Ele vai ter o corbã dele. Vai ter o motivo dele, vai ter uma desculpa, ele vai falar alguma coisa. Cada pessoa vai ter uma fala. Mas, na verdade, é um transgressor do mandamento de Deus. Se ele é um transgressor do mandamento de Deus, ele vai ficar sem Deus. Imagine que Deus quer alguém que o afronta, que o transgride com ele. Pensa. Aí, nessa altura da conversa, um dos discípulos chegou para Jesus e falou assim, olha, os fariseus estão escandalizados com você.
essa explicação que você deu aqui, o que contamina é o que sai da boca e não é o que entra, eles entenderam. E eles estão escandalizados. Se eu não soubesse o fim da história, eu diria, não, depois eu explico para eles não devem ter entendido direito, talvez eles estavam pensando errado, eu vou explicar, a gente vai acertar isso. Não foi o que Jesus disse, ele falou, deixa isso, deixa eles. Eles são condutores cegos. São cegos, mas são condutores, estão conduzindo. Imagina a expressão de Jesus, ele está dizendo, imagina um motorista cego. Você entraria no carro? Imagina um piloto cego, você entraria na aeronave? Imagina um maquinista cego, você entraria na composição? O pessoal está guiando vidas. Tem multidão de gente ouvindo eles, seguindo eles, indo após eles, dizendo é corbã, transgredindo o mandamento. E quando um discípulo diz para Jesus, olha, eles entenderam a sua explicação, estão ofendidos. São líderes, são hipócritas, eles acham que eles têm intimidade com Deus, são autoridades no assunto. Jesus disse assim, olha, deixai-os, eles são cegos e estão guiando cegos. Quem está seguindo eles é cego também, e quando um cego guia outro cego, eles vão cair no abismo, os dois. É o que vai acontecer, vai todo mundo para o mesmo buraco. Deixa eles para lá. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ele falou, será arrancada. Olha que revelação tremenda. Jesus está dizendo assim, o homem só tem aceitação em Deus quando ele se aproxima de Deus pelo caminho que o próprio Deus abriu, não inventa caminho. O homem só tem aceitação de Deus através daquilo que o próprio Deus proveu para ele se aproximar. Não vamos esquecer que nós somos filhos de Adão e Adão é um maldito, maldiçoado por Deus. Como que alguém que foi banido, maldiçoado, agora vai conduzir alguém a Deus? Como que alguém que está na condição de maldito vai criar alguma coisa para Deus, se tudo que ele cria é maldito? Como é que o ser humano agora vai inventar uma coisa para Deus? Ele pode até inventar, mas disse Jesus, ele pode até plantar, mas não foi meu pai que plantou, ele vai arrancar. Vai arrancar. E olha que tem coisas fabulosas na terra que Deus não plantou, e ali encanta os nossos olhos. Jesus está dizendo, você quer se encontrar com Deus, se relacionar com Deus? Faça aquilo que o próprio Deus falou para fazer. Ele falou que é só em Jesus? Só em Jesus. Ele falou que é para se arrepender? Se arrependa. Ele falou que é para obedecer? Obedecer. Não inventa. Você, sem o que Deus, o próprio Deus, proveu para você se relacionar com Ele, isso não tem aceitação, não tem validade. Então não adianta alguém, por exemplo, plantar uma coisa maravilhosa e achando que vai ter aceitação. Eu diria que uma pessoa sob maldição, tudo que ele criar é maldito. O romano, por exemplo, ele idolatra o romanismo. Eu pergunto, Deus plantou o romanismo? O espírita enaltece o espiritismo. Eu pergunto, Deus plantou o espiritismo? O hindu, ele enaltece o hinduísmo. Deus plantou o hinduísmo? E olha que eu ficaria meia hora falando dos ismos gigantescos que existem na Terra. São coisas de encantar os olhos. Jesus disse, é cego guiando cego, porque se não foi meu pai que plantou, o judaísmo quem plantou foi Deus. O cristianismo quem plantou foi Deus. E ainda assim nós poderíamos dizer, o cristianismo moderno hoje, que já vive fora da palavra, já não é mais uma plantação de Deus. É um cristianismo perigoso, é o cristianismo das virgens loucas. E por que tem gente seguindo? Porque tem gente guiando. São condutores cegos. Eles criam tradições. Olha, é difícil você ver uma religião que não tem tradições. Elas estão recheadas. O espiritismo, o romanismo, o hinduísmo e qualquer outro ismo aí. E até muitos cristianismos. Está cheio de tradição. Você pergunta, mas isso é mandamento, isso é Bíblia? Não, isso é tradição. Isso é cultura. Isso é a nossa pátria. Isso é a nossa sociedade. Isso é o nosso jeito de viver. E agora, por causa da nossa tradição, por causa da nossa cultura, nós invalidamos o mandamento do Senhor. Mandamento é mandamento. Jesus diz, isso contamina o homem. Isso é um mau desígnio que leva a pessoa
a viver um relacionamento com Deus em que ela fica tudo bem com Deus de boca, mas o coração não. E a gente não pode alegar ignorância, porque se tem alguém que sabe onde está seu coração, é o próprio dono do coração. Eu sei onde está meu coração, você sabe onde está o seu. Ninguém vai poder falar para você onde é que está seu coração, só você. Você sabe o que você faz de coração, o que você não faz de coração. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso, mas quem sabe sobre o seu próprio coração é o próprio homem. Ele sabe. Ele dá laudos enganosos? Dá. Enganoso é o coração do homem. Às vezes o coração te inclina para coisas que você não deveria obedecê-lo. Ah, mas é de todo o coração. É, mas ele se engana. Ele é humano. Por isso a Bíblia fala que nós devemos confiar na palavra do Senhor, que não é enganosa. O coração do homem, ele é enganoso. Ele inclina o homem para o engano. Então o homem sob maldição não tem o que fazer. O que ele vai fazer para Deus sob maldição? É o próprio Deus que o amaldiçoou, é o próprio Deus que expulsou, é o próprio Deus que o rejeitou, porque ele transgrediu o mandamento lá no Éden. Ele é um transgressor. Agora nós damos uma nova roupagem para isso, a gente continua transgredindo e cria uma tradição para viver uma alegada comunhão com Deus. Isso não tem valor nenhum, isso é doentio. Então como é que o homem faz para se relacionar com Deus? Ele tem que seguir o mandamento. Deus é que vai falar como é que você chega nele. Foi Deus que proveu o Salvador, foi Deus que proveu o Espírito, foi Deus que proveu o Evangelho, foi Deus que proveu o sacrifício, foi Deus que proveu o meio. Ele é tanto o Salvador como o Cordeiro que foi sacrificado, ele é o que sacrifica e é o sacrifício. Ele vai dizendo como é que nós temos que fazer para termos acesso a ele. E Jesus diz, eles criaram essa doutrina aí do Corban, deixa, são condutores cegos. Tudo que meu pai não plantou, isso vai ser arrancado. Foi Deus que inventou isso daí? Foi Deus que criou isso daí? Foi Deus que mandou isso daí? Não. Então isso vai ser arrancado. Lá no final, vai ficar só aquilo que Deus disse que é. Somos abençoados em saber disso. Isso nos ilumina. Aí Jesus finaliza dizendo, Pedro toma a palavra e fala, Senhor, mas explica aí, como que é esse negócio de que entra pela boca e que sai pela boca? Aí Jesus falou, vocês também não entenderam? Ele disse, o que entra pela boca vai para o ventre e vai para o lugar escuso. Se fosse hoje, eu diria, vai para o banheiro, vai para o esgoto. É o que você come, alimento, o que você bebe, o que te nutre. Ele falou, isso daí não vai fazer mal para você. O mal que isso faz, a gente sabe. Ele falou, agora o que contamina é os maus desígnios, os maus planos. Aí vem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, adultério, fornicação, maledicência, blasfêmia. Isso aí é evidência de que a vida está contaminada. Isso vem lá de dentro. Isso sai. Isso a pessoa pensa, isso a pessoa fala, isso a pessoa pratica. Se fizermos uma autoanálise, dá para a gente falar, olha, eu não estou bem, eu estou contaminado. Meus pensamentos revelam isso. Minha fala revela isso. Agora, eu posso, como aquele doente que não quer ser curado, nunca admitir a minha doença. Mas Jesus está ensinando a pessoa. Não está bem? Ela pode observar isso ouvindo o que sai da sua boca. É um autodiagnóstico. Para você entender o que é que contamina o homem. Ele estava dizendo, ó, não é espiga que ele comeu. Hoje a religião, por exemplo, ela é rigorosíssima com aquilo que se come. Ah, se a pessoa beber uma taça de vinho, está no inferno. Ah, se a pessoa tomar um golinho de álcool, está no inferno. Ah, estou fazendo apologia ao álcool. Não estou. Só estou dizendo que tudo depende da dose. Tudo é veneno, tudo é alimento, depende da dose. Até comida, se você exagerar na dose, é veneno. Até remédio. Tudo depende da dose. Mas a religião, ela é implacável. Ela é implacável. Ela pega coisas pequenas e agiganta, e às vezes pega mandamentos e diminui.
Lembra Jesus falando, tem pessoas que dizimavam a hortelã e transgredia a misericórdia. Ele falou, vocês deviam fazer isso sem transgredir o outro. Era um rigor para dizimar o endro, o cominho, a hortelã, os centavinhos. E ao mesmo tempo eles atropelavam o juízo e a misericórdia. Ele falou, vocês deviam fazer isso sem deixar de fazer as outras coisas. Então ele disse, não é aquilo que você coloca na boca, independente se tem tradição ou não tem tradição, que vai te contaminar. Que vai revelar se a vida está contaminada ou não, é o que sai dela. Agora, se aquilo que está entrando, por exemplo, se a pessoa se droga, se embriaga, se destrói, isso vai levar a sair, é diferente. Mas a religião ela é implacável. Às vezes ela fica cuidando de certas comidas, de certas bebidas, que não vai fazer nenhum mal para a pessoa. Não vai fazer nenhum mal. Nem para ela, nem para ninguém. E às vezes aquele que está cuidando está mais infectado do que o outro. Por quê? Porque essas coisas saem. E tudo fora do bom plano de Deus é um mau desígnio. Então qualquer pessoa pode entender o bom plano de Deus, que é a libertação, que é a salvação, que é a santificação, que é a proteção, que é a provisão, nos conduzindo para a vida eterna. Qualquer coisa que te tira desse caminho é um mau desígnio. Isso, quando está numa vida, ela está contaminada. Ele falou, é isso que contamina. Então, os discípulos de Jesus não estavam contaminados. E os religiosos estavam. Então, queridos, é maravilhoso a gente aprender de Jesus que nós nunca podemos cometer essa estupidez de transgredir mandamentos. O cristianismo cumpre mandamentos. Primeiro porque os mandamentos de Deus, eles são para nos salvar. Não é porque Deus quer nos manter escravos. Todo mandamento de Deus, ele é preservador, ele é protetor. Quando Deus me manda orar, não é que Ele precisa da minha oração para ser Deus. Eu é que preciso orar para ter Deus. Quando Deus me manda vigiar, a minha vigilância, Deus não precisa dela para Ele, eu preciso dela para mim. Quando Deus me manda comungar, não é porque se a gente não vier no culto, Deus vai ficar chateado porque fez falta para Ele. Não, isso faz falta para a gente. Os mandamentos de Deus, eles são protetivos, eles são provisões, eles são orientações para que a gente não saia do caminho da vida eterna, para que a gente não adoeça no caminho e essa doença venha mexer com a nossa sanidade espiritual a ponto de vivermos num tempo em que no meio das religiões existe uma religiosidade que destrói a comunhão com Deus. Onde as pessoas colocam conceitos humanos, conceitos religiosos, conceitos tradicionais acima da orientação de Deus. E fazem para Deus coisas gigantescas e deixam de obedecer para Deus as coisas pequenas. Falou, meu pai vai arrancar tudo isso. Lembra na época de Jesus? Todo mundo encantado com o templo e Jesus falando que ele ia morrer, e a partir da sua morte, Deus estaria edificando um templo diferente, chamado Meu Coração. Mas Meu Coração, eles tinham um templo que era uma das maravilhas do mundo. Ninguém queria um templo no coração, eles queriam um templo. E Jesus disse, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser derrubado. Eles não queriam que Deus derrubasse aquilo lá. Tanto é que eles ergueram tudo de novo. É o que mais tem. Em nome de Deus, nessas religiões, nesses ismos todos aqui, são catedrais, mesquitas, templos. Mas e o templo que Deus queria que era no coração? Não, isso daí eles transgrediram. Eles não querem saber de templo no coração, eles querem saber de templo. É uma transgressão que afronta Deus. Aí eles criam para Deus coisas grandiosas e Jesus diz, deixa. São condutores cegos. Estão bravinhos? Não gostaram do laudo de Jesus? Olha, vocês estão contaminados. Baseado no quê? No que vocês falam. Vocês estão falando que não precisa obedecer o mandamento de Deus? Vocês já foram contaminados. Vocês
Estão dizendo que os discípulos de Jesus estão se contaminando, mas quem está contaminado é vocês. Então, queridos, que Deus nos abençoe a gente praticar isso, fazer isso uma prática de vida. É o caminho para a vida eterna, ele tem perigos. O caminho para a vida eterna é um caminho glorioso, nós temos a proteção de Deus, nós temos a iluminação de Deus, nós temos a direção de Deus, nós só temos que obedecer. Tudo que está escrito. Se alguém ensinar alguma coisa que não está escrito, isso não tem nenhum valor. Jesus disse, isso meu Pai vai arrancar. Você quer fazer alguma coisa para Deus e saber, ter a certeza que Deus vai te aceitar? Faça aquilo que Ele falou para você fazer, só isso. Nada mais. Que eles estavam transgredindo, era uma coisa que Deus já havia dito, todo mundo sabia, olha, você honra seu pai e sua mãe. Quem não fizer isso é digno de morte. Na lei. Na graça nós temos os mandamentos da graça. É isso que nós temos que fazer. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa e diante da Tua palavra. Receba, Deus, a nossa vida aqui. Depois de um dia de trabalho, nós estamos aqui de todo o nosso coração. Não existe nada que nos obriga, que nos oprime, a não ser, ó Deus, o desejo que temos de estar nos Teus atos, cantar Tuas músicas, viver a comunhão, ouvir a Tua palavra, recebermos, ó Deus, a oração ministrada em nome de Jesus. É por isso que estamos aqui, dando a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso sacrifício vivo. Eu te peço, Pai, receba da vida de cada um o seu culto, seu sacrifício vivo. E em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, venha sobre este altar que sacrifica no seu coração, no seu íntimo, sempre mais, ó Deus, da sua revelação, do seu temor, da sua fidelidade, da sua compaixão, da sua justiça. Que sejamos, ó Deus, cada vez mais guiados e fortalecidos nos caminhos da vida. Que aquilo que o Senhor determinou sobre o Teu povo, as Tuas promessas, as grandiosas promessas, ó Deus, que seguiriam aqueles que creem, que elas possam, ó Deus, repousar na vida de cada um de nós que aqui estamos. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, que a Tua palavra continue nos iluminando, nos guiando, que a Tua palavra continue nos alimentando todos os dias da nossa vida, que o Senhor nos conduza, ó Deus, a uma vida de obediência à Tua revelação dada pelo Teu Espírito Santo ao Teu povo na face da terra. Abençoe, ó Deus, aquele que precisa de um milagre na sua vida, aquele que está pedindo, ó Deus, um socorro, uma libertação, uma cura. O Senhor sabe, ó Deus, do que o Seu povo precisa. Os nossos olhos, ó Deus, eles estão em Ti, nas Tuas promessas. É no Senhor, ó Deus, que nós esperamos o socorro. Nós elevamos os olhos para os montes, mas o nosso socorro vem do Senhor. E eu te peço, inclina-te, ó Deus, a este irmão, a esta irmã, que veio determinado com fé no seu coração, te pedindo, ó Deus, algo da Tua parte, que ele possa receber agora no poder que há no nome de Jesus. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida do Seu povo. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. E por tudo te agradecemos. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.